Professora de informática aqui do SES, e nós vamos começar hoje o nosso curso para o INSS, tá? Um curso super legal, um concurso muito bom, que sempre atrai uma grande quantidade de concorrentes, né? De concurseiros. E aí você vai estar sendo preparado de forma bastante direcionada para os seus últimos editais, tá certo? A gente tem aí uma mudança de elaboradora, né, nos últimos anos, mas não se preocupa, a gente vai estar aí fazendo uma geral desse edital e vai estar te preparando para esse concurso com grande propriedade, tá certo? Pode ficar super tranquilo quanto a isso. Como é que o nosso curso vai funcionar? Eu vou estar trabalhando com vocês a parte teórica em sala e vou estar com vocês trabalhando muito a lousa. Por que eu gosto de trabalhar a lousa? Porque eu prendo a sua atenção. Então, a gente vai estar copiando, fazendo gráfico, fazendo organograma, vai estar trabalhando muito com a lousa com você, tá? Além disso, eu aconselho, obviamente, cada um sabe aí o que é melhor para si, mas eu aconselho você colocar aí ao lado o que eu chamo do caderno do rascunho. Qual é a ideia desse caderno? Fica com ele aí do teu lado, porque você vai fazendo algumas anotações importantes. Então, eu sempre vou estar dizendo, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, anota isso, anota aquilo, se liga disso aqui é importante, e assim por diante, perfeito? Até aqui tudo bem? E aí, nós vamos ter aqui, claramente, né, de forma bem nítida, a preparação de um caderno de resumo. Eu chamo do caderno do rascunho. E por que isso? Por dois motivos. Primeiro, um dia seu curso vai acabar, não é? Fato, né? Com o seu tempo aí de uso do curso vai acabar. E aí você tem um cadernozinho com os principais pontos para você ficar revisando. Entendeu qual é o foco? Ó, que legal. E aí você também tem que lembrar que a gente vai disponibilizar, além de tudo, um material de apoio para você. Vai ficar lá no site. Então você vai poder também ter esse material de apoio para complementar, como o próprio nome está dizendo, a aula. Não que necessariamente tudo que eu falo tenha lá e vice-versa, tá joia? É um material complementar. O próprio nome já está dizendo. Então, resultado, você vai ter a aula, você vai ter aqui, a lousa, você vai fazer o caderno do rascunho e você ainda vai ter o material complementar. Ó, que legal. Aí você me diz, mas Manu, eu ainda sinto uma distância. E mas vamos estreitar os laços? Por quê? Por que distância? Esse curso é online, mas existe N formas da gente se aproximar. Então, você tem o gerenciador do SES, tá? Onde você tem aí a sua mensagem. Você já viu? Pronto, utilize a sua mensagem para entrar em contato comigo. Manu, estou com dúvida. Manu, esse ponto eu não entendi muito bem. Manu, eu tenho dificuldade nessa parte do assunto. Então, o curso é online, mas você pode me ajudar a personalizar o curso para você. Me diga a sua dificuldade, me dê o retorno, me dê o feedback para que eu possa bater lá na sua dificuldade e ir pontuando com você essas dúvidas e tirando ali, junto com você, essa resistência para que a gente possa alcançar seu objetivo maior, que é a sua aprovação, tá certo? Então, primeiro ponto, a gente tem aí a sua mensagem. Além disso, a gente tem as redes sociais, onde a gente também vai estar fazendo esse trabalho bem próximo a você, onde a gente também vai estar junto, onde a gente vai estar aí se aproximando, vai estar fazendo também um trabalho aí bastante pesado nessa rede social, perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? Então, olha só, aqui eu já te falei 3 coisas, né? Então, a gente vai estar com sua mensagem, com as redes sociais e a gente vai estar pontuando aí as suas dúvidas, tranquilo? Entenderam isso? O que mais, Manu, nós vamos ter? Você vai também lembrar que a cada bloco, e eu vou te explicar isso um pouquinho mais na frente, a gente vai dar uma revisada no que foi visto no bloco anterior, para que você possa seguir a sequência do raciocínio. E a cada aula a gente também faz um trabalho similar, para que você não tenha aquela obrigação de ter que assistir os 4 blocos seguidos, perder o raciocínio, aquela coisa toda e tal. Mas no próximo bloco, eu vou te explicar como é que isso funciona, eu vou colocar isso em prática e aí você já vai sentir, perfeito? Então, no nosso curso, nós vamos ter o módulo de introdução e hardware, a parte de redes, a parte de segurança da informação, e a parte de software, que é o que geralmente é abordado na sua prova, tá? Mas aí nós vamos começar com o nosso primeiro tópico, que é a parte de redes sociais. Eu poderia tanto colocar isso dentro de rede de computadores, como na parte da introdução. Eu prefiro trazer isso para a introdução, por quê? Porque a gente consegue fazer agora já uma aproximação, já deixa os contatos e a gente já consegue começar aí nosso trabalho, perfeito? Então vamos lá? Primeiro tópico do nosso curso, então, redes sociais. Deixa eu só ativar aqui a canetazinha. Redes sociais. O que é que nós vamos ter aqui?
Primeira coisa que você tem que ter em mente é que a rede social é um software que tem o intuito de estabelecer relação. Pode ser uma relação profissional, pode ser uma relação sentimental, pode ser uma amizade, pode ser reativar amizades, não importa. Mas o intuito sempre é estabelecer relação. Esse é o primeiro ponto que você tem que ter em mente, tá? Então, a rede social tem o intuito de estabelecer relações. Por que cai em prova, Manu? Por que cai em prova? Porque hoje a rede social é um dos principais pontos de fomento para o uso de rede de uma maneira geral, para o uso da informática de uma maneira geral. Ninguém passa 6 horas por dia acessando página de banco, fazendo compras. Ninguém passa 6 horas por dia fazendo transação comercial. Mas você passa 6 horas por dia futucando a vida dos outros, não passa? Não é? Peraí, deixa eu ver o que é que fulano tá fazendo. Eita, deixa eu ver a vida de cicrano. Olhando a vida da ex-namorada, fofocando. Não faz isso? Não faz? Podre, né? Então, ó, é isso que a rede social faz. Te prende. Principalmente culturas como a nossa, onde a gente tem, né, o brasileiro, ele tem essa necessidade de estabelecer relações, tá? De ter contato. Então, essa rede social fomenta o uso. Porque você entra lá, aí você já vê a propaganda de um produto, aí você já recebe a informação de outra coisa, e assim, ó, você vai estimulando o uso da rede, perfeito? Entenderam a ideia? Aí, veja bem, para você entender que isso não é novo, tá? O conceito de rede social pode ser até novo, mas esse movimento não é. Por quê? Lembra quando as redes estavam se popularizando? Lembra disso? Ninguém queria, na época, ter internet 96, 97. Ninguém queria, na época, ter internet em casa porque você queria acessar o Mirk. Desculpa, porque você queria fazer transação bancária ou porque você queria comprar. Não. Você queria ter internet em casa porque você queria acessar o Mirk. Lembra dessa história? Vocês usaram o Mirk? Vocês tinham um nickname? Eu não, né? Que não é da minha época, mas eu ouvi falar, tá joia? Então, aqui é mais ou menos a mesma ideia. Você tem a rede social porque você quer fomentar esse uso. Hoje a rede social, ontem era o Mirk, hoje é a rede social, amanhã pode ser outra coisa, mas vai ser sempre nesse intuito, estabelecer relações, fomentar contatos e assim por diante. Perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar? O que mais você tem que se ligar aqui, tá? Ah, Manu, eu acho que a rede social tem muita besteira. E tem muita besteira. Depende de como você usa. Ó, com todo respeito. Se você aí, por exemplo, segue artista, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas, ó, me poupa, né? Aí o cara vai ficar lá, acordei. Peguei o helicóptero. Me poupe, joia? Por que você não aproveita essa mesma rede social? Aí você não vai seguir os portais de notícia. Veja Isto É, Exame, Carta Capital e etc, não é? Por que você não segue os portais de concurso? Por que você não segue o portal do SES? Para você ter informação, para você saber lá todos os assuntos referentes a concurso, que o pessoal passa o dia inteiro fomentando isso lá na rede social. Então, por que você não aprende a usar para algo útil, tá entendendo? Então, tem bobagem? Tem, mas também tem muita coisa legal. Vocês sabiam que os periódicos hoje impressos, essas revistas aí semanais e etc., o que é impresso é uma pequena porção do que sai na rede social? Você sabia? Na rede social, ó, sai muito mais informação, sai muito mais notícias do que até a versão impressa do periódico. Entendeu a ideia? Então, moral da história, aqui você pode perfeitamente ter um uso mais, digamos, útil, vamos assim dizer, né, dessa rede social. É só você escolher. Perfeito? Ah, Manu, mas eu não quero. Posso ser sincero? Na boa, não posso te obrigar. Óbvio. Como professora de informática, o que eu posso é aconselhar. E dizer a você que concurseiro não tem gosto, não. Você decidiu fazer concurso, foi? Então você gosta do que cai. Cai rede social? Você gosta. Cai informática? Você gosta. Cai raciocínio lógico? Você ama. Redação, você faz no café da manhã para relaxar. Tá entendendo? Então, você gosta do que cai. Aí, quando você passar, que tiver com contra-cheque, aí você volta a ter gosto. Tá entendendo? Aí você diz, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Mas até você passar, você gosta do que cai. Se lembre disso. Tá certo? Até aqui tudo bem? O que é que eu preciso saber de redes sociais? Vamos ver aqui? Primeiro tema. Anotem aí. Temas. Primeiro, como é feita a publicidade nas redes sociais. Segundo tema, o uso das redes sociais
para fins xenofóbicos. Para fins xenofóbicos e disseminação de ideologias em geral. Terceiro, o uso das redes sociais para fins políticos. Perfeito? Então, olha só. A gente vai ter aqui, tá? Aqui exatamente a ideia, tá? De que essa rede social tem 3 tipos de publicidade. Primeiro, a publicidade contratada. Eu vou dizer logo as 3, porque se você quiser, você anota, tá? Então, quais são as publicidades, as formas de publicidade? A publicidade contratada, a publicidade entre as partes e a publicidade pessoal ou particular ou privada, tanto faz, tá? A contratada é você saber que eu vou lá no Facebook, vou lá no Twitter, vou lá na rede social e contrato. Quando você entra lá na página do Face, não tem anúncio de uma série de produtos, etc., não é? Pois bem, então você vai lá e contrata. Ó, eu quero colocar aqui o banner do meu produto por X dias. Quanto é? Aí você vai lá, assina o contratozinho de publicidade e usa aquela área. Perfeito? Joia? O que é que vai acontecer? Aqui você vai ter, neste caso explícito, a pergunta em prova se a rede social é responsável por aquilo que é publicado, tá? E, inclusive, existe controvérsia nesse sentido, perfeito? A gente ainda não tem aí um julgado unificado. Então, há juízes, né, que julgaram que a rede social tem responsabilidade sim, e outros acham que não, que é um mero espaço publicitário, é um mero outdoor, não tem responsabilidade sobre o que é postado ali, tá? Então, o que é que vai acontecer? Você vai continuar observando, tá certo? Ou como é que vai se comportar, como é que esse tema vai se acomodar, porque na verdade é um tema novo. Então, por isso a discordância, né? É tudo muito novo, ainda está todo mundo se adaptando a essas novas ideias, a esses novos problemas que têm aparecido, e aí, com o tempo, isso vai se acomodando, e você vai acompanhar como é que a justiça vai se posicionar, perfeito? Hoje ainda existe aí julgados conflitantes, perfeito? O que mais que a gente vai ter? A gente vai ter a publicidade entre as partes. Qual é a ideia dessa entre as partes? Lá nessas redes sociais, você tem os chamados formadores de opinião, que são as pseudo-celebridades. Então, lá no Twitter tem gente que tem milhares de seguidores. Lá no Face tem gente que tem não sei quantos mil seguidores, não sei quantos mil amigos e bababá, curtidas na página e blá, blá, blá. Não acontece isso, né? Pois bem, o que é que vai acontecer? Essas pessoas, esses formadores de opinião, podem ser contratados. Então, eu contrato, por exemplo, um cara lá no Twitter para ele postar X vezes o anúncio do meu produto. Como tem um cara lá, por exemplo, que trabalha com celebridade e que as marcas contratam ele. Aí ele passa o dia todinho, por exemplo, dizendo, compra o shampoo tal, compra o shampoo tal, compra o shampoo tal. Como é que funciona isso? A marca do shampoo vai lá e contrata o cara para ele postar X vezes durante o dia, perfeito? Para o cara é vantajoso porque ele ganhou o merchan dele. E para a marca também é vantajoso, por quê? Porque cada vez que o cara postou, ele já atingiu imediatamente milhares de pessoas. É uma publicidade instantânea e barata. Por quê? Por mais que ele tenha pago para o cara, mesmo assim ainda é muito mais barato do que uma inserção na TV, é muito mais barato do que uma campanha de outdoor e assim por diante. Perfeito? Entenderam a lógica da coisa? Até aqui tudo bem? Posso passar? O que mais que você tem que se ligar aqui? Tem que se ligar que você tem a publicidade. Sim, lembrar que nesse caso aí de entre as partes, a rede social não tem nenhuma responsabilidade sobre o que é postado, tá certo? Absolutamente nenhuma, tá tranquilo? Então aqui você vai simplesmente ter lá os posts, mas você não tem responsabilidade. Aí você também tem aqui a questão do uso da publicidade privada, pessoal, particular. Que sou eu entrar na minha rede social e eu postar lá. Olha, gente, presta atenção na aulinha tal.
Ó, gente, preste atenção no material tal que a gente vai lançar. Ó, gente, preste atenção no livrinho que vai estar saindo e tal. Olha o curso novo lá do INSS do SES. Então, eu estou fazendo publicidade do meu próprio produto. Nem eu paguei para a rede social para isso, nem paguei para ninguém. Então, é uma publicidade privada, particular ou pessoal. Veja que nesse caso também, a rede social foi só um veículo para a transmissão, tá? Foi só o meio para transmitir, mas ela também não tem responsabilidade absolutamente nenhuma sobre o que foi postado. Perfeito? Até aqui tudo bem? Tá tranquilo isso? Beleza! Aí a gente vai ter aqui agora o uso das redes para fins xenofóbicos ou políticos, né? Desculpa, xenofóbicos ou disseminação de ideologias em geral. Xenofobia não é um termo da informática. Xenofobia é quando você tem o movimento de exclusão. Então, todo movimento de exclusão é xenofóbico. Pode ser contra a mulher, pode ser contra o indígena, pode ser contra o negro, pode ser contra o homossexual, pode ser contra o imigrante, contra o muçulmano, contra o nordestino, e por aí vai, contra o cigano e por aí vai, tá? Então, a rede social, ela infelizmente é um veículo muito fácil de ser utilizado. Às vezes as pessoas esquecem que elas não estão trancadas no quarto dela falando consigo mesmas, né? Com seu amigo invisível. Ela está, na verdade, acessando o mundo. Então, ela se sente confortável para ir lá e postar, né? Qualquer coisa, qualquer, né? Às vezes até inconscientemente, né? Nem tem aquela noção do peso daquele post. E aí, ó, joga isso na rede social. Rastilho de pólvora. Depois que você apertou Enter, você não controla mais, né? E aí, muitas vezes, aquele post xenofóbico pode estimular o ódio, pode criar ali um movimento, até, de repente, contra você mesmo, como acontece N vezes, tá? Por quê? Porque N casos que a gente pode citar, inclusive nas redes sociais, eu comento alguns, N casos que a gente pode citar de pessoas que colocam esse tipo de post xenofóbico, claramente xenofóbico, e que terminam sendo demitidos, terminam sendo processados pelo Ministério Público, né? Ocorre a atuação do Ministério Público, e ele quer dizer, processado pelo Ministério Público não, mas o Ministério Público atua e ele termina sendo processado, tá? Por quê? Porque o post gerou algum movimento de ódio, gerou algum tipo aí, claro, de situação preconceituosa, tá? Então, realmente, muito cuidado com isso e lembrar que a rede social é muito, mas muito utilizada. Eu não posso citar aqui nenhum caso específico, por motivos óbvios, né? Mas, nas próprias redes sociais, eu comento, eu linko para algumas reportagens, tá? Então, ó, gente, presta atenção nesse caso que tá bombando aqui, porque esses casos, por vezes, aparecem em prova, tá? Até porque alguns chegam a tomar proporções bastante significativas, tranquilo? Aí a gente vai ter também o uso das redes sociais para fins políticos. Isso aqui é bem claro, né? E tem aí um movimento que aconteceu recentemente no país e que continua acontecendo, onde a gente tem esse uso claro, essa mudança de uso claro da rede social no país, né? Até mais ou menos 20 de julho de 2013, a rede social no país era muito usada para brincadeira, né? Então aqui, se a gente dissesse, vamos fazer um movimento contra a corrupção, no sábado, bom nada. No domingo, não. Na chuva, nunca. No sol, tá vendo, né? Agora, se fosse no horário do expediente, aí todo mundo queria exercer seu direito constitucional de protestar, né? Mas lá, nos outros momentos, não. Aí, resultado, o que é que vai acontecer? Aí você termina tendo essa rede social aí, era usada mais para brincadeira. Agora, botasse lá, Bode Gaiato, Irmã Zuleide, Luísa que foi pro Canadá, esse tipo de brincadeirinha, todo mundo queria, kkk, e compartilhava, e aquela confusão, e aquela coisa toda. Aí vem 20 de junho, que foi quando começou, né, aquele movimento de protesto, e foi naquele dia em que ocorreram várias passeatas nas capitais, nas principais cidades do país. Vocês se lembram que o país praticamente parou? Vocês lembram? Então, por que a rede social está envolvida nisso, Manu? Porque, ó, foram passeatas assim que pararam cidades. Vocês lembram? E alguém viu algum carro de som fazendo convocação na rua para essa passeata? Cartaz nos postes? Algum anúncio na TV? Revista? Não, né? Eles foram organizados aonde?
nas redes sociais, tá? Então, ali foi um marco muito evidente. Por quê? Porque isso já acontecia lá fora. Lembra da Primavera Árabe? Organizada nas redes sociais. Começou lá. Aqueles movimentos no Irã, rede social. Na Inglaterra, rede social. Então, lá fora isso já era usado amplamente. Aqui no Brasil era que não engatava. E aí, daquele dia em diante, daquele movimento em diante, e ficou muito claro o uso das redes no país para isso. De lá para cá já tem abaixo-assinado na rede, né? Já se faz convocação de movimentos na rede. Então, o uso político da rede ficou bem mais evidente no país de lá para cá, tá? Esse ano que a gente está vivendo é um ano muito atípico, porque a gente tem aí uma Copa do Mundo para acontecer e a gente tem uma eleição. Então, aí é que as redes sociais estão sendo muito utilizadas para esses fins, tá? Então, aí você vê claramente essa rede social com movimentos políticos e etc e tal, perfeito? Até aqui tudo bem? Então, se liguem, porque tudo isso pode acontecer em prova. E aí, lá nas redes sociais, eu fico trazendo alguns links de reportagem, chamando a atenção de vocês para alguns pontos nesse sentido, perfeito? Até aqui tudo bem? Agora, é importante para você também saber que redes sociais costumam aparecer em prova. Vamos citar algumas? Então, ó, a primeira que eu preciso que você conheça é o Twitter, tá certo? Cai, gente, não tem como fugir disso. O que é que cai, Manu? Vamos anotar alguns temas que costumam aparecer em prova? Então, anotem. Primeiro, a força de 140 caracteres. Quando isso apareceu em prova, muita gente ficou pensando, por que 140? Por que não 150? Por que não 130? 140 é um número cabalístico, né? Não, não é cabalístico, não. 140 é exatamente o tamanho máximo de um post no Twitter. Então, quando ele te perguntou qual é a força de 140 caracteres, na verdade, ele estava te perguntando sobre a força de um post na rede social. Entendeu a ideia? Então, na verdade, ele estava te perguntando isso. Qual é a força de um post na rede social? Que foi tudo que eu acabei de te falar no começo do bloco até aqui. Perfeito? Aí, continua. Olá. Anotem. O que mais tem lá no Twitter? Da telinha? Então, anote um questionáriozinho. O que é seguido? O que é seguidor? Para seguir alguém, exige solicitação prévia? Aí, olha só. Lembre-se que tudo isso pode ser configurado, mas na prova o que cai é a configuração padrão, tá? Então, lembre-se que por padrão, não precisa de autorização, tá certo? Solicitação. Você simplesmente vai lá e segue, por padrão, que é o que cai na prova, tá? Então, continua, anota a próxima. Qual é o sentido da visualização de um post no Twitter? Quando essa apareceu em prova, muita gente pensou que era sentido objetivo, e não era. Era sentido direção. É você lembrar que o Twitter é uma fila indiana. Eu vejo quem eu sigo, mas quem eu sigo não necessariamente me vê, a não ser que também me siga. Entendeu a ideia? Era isso que você tinha que saber, tá? Próxima aí na telinha. Existe grupo reservado. Existe conversa reservada. O que é timeline? Aí eu vou escrever aqui, tá? Timeline. Perfeito? Até aqui tudo bem? Então, se você não tem Twitter, você vai entrar no endereço www.twitter.com. E aí você vai ter lá usuário novo, assine, vai pedir o seu nome completo, um usuário que você queira, uma senha, e a partir daí você já está habilitado a utilizar o Twitter, perfeito? Qual é a sua primeira tarefa de casa? Ó, pra cá, entrar lá e me seguir. Meu usuário no Twitter é o Manu Rolim
F, perfeito? As respostas para esse questionário que eu acabei de te dar, eu ponho lá. Então, quando você for usar, o que é que vai acontecer? Se você for buscar lá as respostas, você primeiro vai aprender a usar. Segundo, você vai aprender a me seguir. Já aprendeu mais uma coisa. Vai procurar na minha timeline, já sabe o que é timeline. E aí você vai ver as respostas e vai contextualizar. Aí você aprende mesmo, tá? Agora, eu também ponho essas respostas lá no teu material complementar. Você pode simplesmente chegar lá e ler a resposta, mas aí você não contextualizou. Aí, se na prova cair um pouquinho diferente, pode ser que você se atrapalhe, tá? Então, é muito importante que você use, tá? Para que você possa contextualizar e na prova cair ali de toda sorte, de toda forma, você é capaz de interpretar e é capaz de responder. E cai. Por exemplo, numa prova bem recente, perguntou quais eram as sequências de botões do Facebook. Perfeito? Então, cai, gente. Cai. Não perde um contra-cheque por causa disso, não, tá certo? Vence essa resistência e eu tô lhe esperando lá. Eu vou fazer chamada lá, viu? Ó só. Tranquilo? Próxima rede social. Vamos lá. Aí a gente vai ter o Facebook. Esse Facebook me dá menos trabalho fazer você usar, tá? Porque a maioria tem, então é mais tranquilo. O que é que você tem que saber? Anotem do Facebook. O que é amigo? Para ser amigo, exige solicitação prévia. Próximo. Ó, só mais uma coisa. Lembrar que, por padrão, no Face exige, tá? Então, lembra disso. No Twitter, não. No Face exige, tá? Próxima. Existe conversa reservada? Próximo. Existe grupo reservado? Próximo. O que é mural? Próximo. O que é timeline? Beleza? Então, se você não tem Facebook, vai entrar lá no endereço www.facebook.com e vai fazer seu usuário, perfeito? Aí, ó, eu vou já colocar aqui os meus perfis, tá? Tem o perfil Emanuele Gouveia terceiro. Lembrando que meu Emanuele é com 2 N's e 2 L's. O Emanuele Gouveia e o Emanuele Gouveia Rolim. Ok? Ah, Manu, por que 3 perfis? Qual que a gente deve acessar? Aí isso a gente vai ver no próximo bloco, porque eu acabei de acabar o nosso primeiro bloco. Aí daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco, e aí a gente continua estudando, e você já tem os contatos das redes sociais, eu já estou esperando lá para fazer a chamada. Manu, sou seu aluno do INSS do SES, estou aqui, ó, batendo meu pontozinho, tirando aqui a minha falta. Perfeito? Então até o nosso próximo bloco, se Deus quiser, gente. Tchauzinho.